apresentamos, ó Pai, esse trabalho, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor. Amém, Senhor. No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar, muitos peixes apanhando para o Senhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizem que não devo continuar, mas Jesus me quis mandar, e por isso vou pescar, até que Ele se apraz em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo o Senhor que é próprio do amor, Ele usa dos gemidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez eu não tenha mais revés, mas Jesus eu levo para me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela pesca em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor.
Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 35. Glória a Deus. É um dos textos mais lindos das Escrituras Sagradas. João capítulo 1, versículo 35 por diante. Quem encontrou, diga amém. Olhe na sua Bíblia, se não, olhe pelo telão. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-nos dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 12 que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, que Jesus ia a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Jesus: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi, eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Creis? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Meus irmãos, oremos em gratidão pela palavra. Quantos pedem oração em nome de Jesus? Oremos também pelo nosso reverendo pastor Caetano Jorge Soares, sua esposa missionária Rosiane Soares. Graças a Deus, estão cada dia melhorando, está sob controle, mas há um pedido de oração pelos santos servos do Senhor. Nosso presidente, sei que a igreja está em campanha de oração. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, são 7 terças-feiras de oração. Isso foi ontem, hoje foi na Luz da Aurora. As irmãs estão lá o dia todo em campanha de oração. E outras congregações também, né, Maluz? Outras congregações também estão fazendo esse mesmo trabalho, para que Deus abençoe e elimine essa praga, estipe do nosso meio esta praga e abençoe o seu povo. Eterno Deus, Senhor de nossas vidas, nesta noite nós te louvamos e glorificamos, ó Pai, pela tua palavra lida nesta noite. Que o Senhor venha abençoar nossos corações, que o Senhor venha iluminar nossa mente para compreendermos melhor a tua palavra.
E neste momento apresentamos ao Pai, o pastor Caetano e sua esposa, diante de Ti, meu Deus, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha restaurar completamente as suas vidas, conforme seja a Tua vontade. É que nós pedimos tudo no nome santo de Jesus. Os irmãos, estejamos sempre de máscaras, inclusive nós temos máscaras na entrada do templo. Vamos precisar querer mais uma, pode levar, bom? E álcool em gel nós temos também. Sempre vamos nos organizar no distanciamento corporal. E quando a vacina chegar para o meu irmão, não hesite, vacine-se. Meus irmãos, nós lemos a palavra de Deus no texto, a última quarta-feira que eu ministrei para os irmãos. Eu falei para os irmãos sobre a temática dos embaixadores de Cristo, baseado no texto da segunda carta paulina aos irmãos em Corinto, cidade de Corinto, carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Texto muito lindo, muito profundo, e que nos traz uma grande responsabilidade para a igreja do Senhor aqui na face da terra. Eu disse aqui na escola bíblica dominical que a razão maior da igreja é o trabalho da grande comissão. Quando Cristo falou, Mateus capítulo de número 28, versículos 18 em diante, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos. Eu gosto mais da versão que diz: fazei discípulos, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quando Cristo falou essas palavras, queridos e amados irmãos, Ele falou para a igreja de então, aquela igreja que Paulo falou lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, que eram cerca de quase 500 irmãos. Jesus falou da grande comissão para a igreja em geral. Foi uma ordem imperativa, foi uma ordenança para a igreja: ide e fazei discípulos. Irmãos, pode ver que é uma missão dupla da igreja: ir e ensinar, ir e ensinar, ir e fazer o discipulado. É uma missão dupla, ela anda em conjunta, esta missão. É bem verdade que no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, quando os queridos irmãos se reuniram para orar e buscar a promessa do dom do Espírito Santo, que é o batismo, o batismo é um dom de capacidade para o crente sobre a evangelização. Então é um dom capacitador para a evangelização. Assim eu distingo o batismo com Espírito Santo. Pastor Napoleão Falcão, quando pregaram uma certa vez em um dos seus sermões, ele disse assim: irmãos, muito me admira daquele crente da igreja cheio do Espírito Santo, que não tem nenhuma identificação com a evangelização. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo promove aquela força motriz na vida do cristão, enche ele do Espírito Santo para ele fazer missões, para ele evangelizar. Fazer discípulos. E eu disse mais para os irmãos:
Uma igreja que não evangeliza é como um hospital sem pacientes. Imagine um hospital sem pacientes. Uma igreja que não evangeliza é como uma escola sem o seu corpo discente, sem os alunos e também sem os professores. Tem alguma razão? Tem algum sentido? Uma escola sem aluno? Não tem. Assim, meus irmãos, é uma igreja. A igreja, ela deve cumprir o seu papel aqui na terra, primordial, primacial, que é a evangelização e o discipulado. Próximo domingo nós vamos estudar sobre o discipulado, algo muito vital e importante na igreja do Senhor Jesus. Quero que os irmãos estudem a lição, estudem as leituras diárias, pesquisem cada texto da lição, porque nós vamos ter muito aproveitamento nesta lição, em termos de cuidar dos nossos amados irmãos novos convertidos em Cristo Jesus. E nesse texto sagrado, Paulo está nos dando um título à igreja como embaixadora. O crente em Cristo como embaixador de Cristo. E não tem privilégio maior do que este, irmãos, de sermos tidos como um embaixador, como um legítimo representante do reino de Deus aqui na terra. Aqui na terra. Eu disse para os irmãos que ser embaixador significa ser representante legal de um estado a outro estado. É esse que é o papel de um embaixador. É uma das funções mais elevadas e privilegiadas do mundo. Quando alguém estuda para ser um diplomata, quando alguém é um porta-voz de interesse de seus países juntos aos diplomatas estrangeiros. E é isso que Paulo quis dizer sobre a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Eu falei aos queridos sobre uma das funções do embaixador, é que ele tem a tarefa de negociar. O embaixador brasileiro que está na embaixada de um outro país, a função dele lá é de negociar, de levar os interesses do seu país àquele país. É um representante. Jesus falou isso em Lucas capítulo 14, versículo 32. Eu li aqui com os irmãos. Mas uma outra tarefa de um embaixador é informar. Quero que os irmãos todos digam esta palavra: informar. Diga mais uma vez: informar. Isso define como o dever e a prerrogativa do diplomata, no sentido de inteirar-se por todos os meios lícitos das condições existentes e da evolução dos acontecimentos de um determinado estado e comunicar a esse respeito o governo do estado que representa. Queridos, como embaixadores de Cristo, Paulo disse isso, que nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos a responsabilidade também de anunciar o Evangelho, de informar. Não podemos ficar calados quando milhares de pessoas morrem a cada dia sem conhecerem a Cristo. Há uma grande necessidade e uma urgência para nós pregarmos o Evangelho de Deus. Lembro-me
de Judas, no versículo 23, quando escrevera: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ele foi categórico, dizendo que a nossa missão também é a missão de um bombeiro: salvai-os alguns. Claro que não dá para salvar todos, mas a nossa missão também é de bombeiros, de embaixadores. Salvai alguns, tirando-os do fogo. Meus irmãos, nós temos diante de nós uma extraordinária oportunidade de transmitirmos mais amplamente, através dos meios de comunicação, as boas novas da salvação. Muito me chama a atenção, abram vossas Bíblias, nós estamos no estudo bíblico nessa noite, no livro dos Salmos, Salmos de número 147, e o versículo 15, quando o salmista dissera: quem envia o seu mandamento à terra, e a sua palavra corre velozmente. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A sua palavra corre velozmente. Até parece que o salmista já estava prevendo os últimos dias da igreja, na era da informática, da globalização, aqui na face da terra. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aonde a palavra de Deus hoje, irmãos, ela pode correr velozmente através das redes sociais. Quem pode glorificar a Deus por isto? Nós precisamos, irmãos, ter acessos a esses importantes instrumentos de comunicação e usarmos eles adequadamente e com competência em favor do reino de Deus. Informação. Tarefa do embaixador aqui na terra, daquele que é chamado por Cristo, é informar. Informe, aleluia. A palavra evangelho, ela vem do termo grego evangelion. Quer dizer bem, angelion, boas notícias, boas novas, notícias alvissareiras. E meus amados e queridos irmãos, na Bíblia Sagrada nós encontramos as verdadeiras boas notícias para nós informarmos a este mundo, principalmente nesses dias tão cruentos, nesses dias tão cheios de notícias ruins, nesses dias, meus amados irmãos, de tanto terror que nós vemos aí, até mesmo na televisão, nos meios de comunicação, na rede social. Mas é um privilégio, missionário irmão José Raimundo, nós temos o nosso aparelho de celular, meu estar aqui no bolso. Temos isso aqui, meu irmão, e você tem também aí, todos têm, aleluia. E você tem um grande poder sobre esse aparelho, porque esse aparelho aqui, ele é consagrado a Deus, aleluia. Se ele é teu, ele é consagrado ao Evangelho de Cristo. E o teu dedo é um dedo santo, os membros do teu corpo são santos, e daqui você tem o poder. Deus te deu essa graça de ser embaixador, e o nosso país permite isso, para você pegar as palavras da Bíblia Sagrada e disseminar, e fazer ela correr velozmente. E se você quiser fazer nos 4 cantos do mundo, você pode fazer, porque você tem esta autoridade e esse poder. Quem pode glorificar a Deus por isto? Use com inteligência em prol ao reino de Deus. Glória a Deus. Quer um conselho do pastor? Nunca use ele para fazer terrorismo com ninguém, para brincar com ninguém.
para brigar, para discutir, porque coisa feia, né, irmãos? Às vezes é irmãos discutindo em rede social. Eu não consigo degustar isto com os bons olhos, até mesmo para aconselhar irmãos da igreja, crentes. Eu prefiro fazê-lo pessoalmente. Prefiro chamá-lo no gabinete e dar o conselho, olhando olho por olho, e aprendemos isso com o nosso reverendo, e a gente prefere fazer isso, meus amados irmãos. Mas aproveite que você tem para informar. Bendito seja o nome do Senhor, para todo sempre. Aleluia. A função do embaixador também é de representar. O que o embaixador faz? Uma outra embaixada negocia. Já falei isso para os irmãos no culto passado. O que ele faz? Informa. Ele informa seu país, aquilo que é de competência e de interesse do país ao outro país, a outra nação. E a função dele também é de representar. Digam todos assim: representar. Inclui a tarefa de fazer patente a presença do Estado, representado em eventos internacionais ou estrangeiros. No jargão diplomata, eles usam mostrar a bandeira. Inclui também, em certos casos, o recebimento de poderes do Estado representado, para, em nome ou por conta desse último, praticar atos de interesse daquele Estado. Mas eu acho muito bonito o jargão diplomata: erguer a bandeira do seu país, numa nação estrangeira, e representá-lo é uma das funções mais nobres de um embaixador. Queridos, o próprio Cristo falou que nós somos estrangeiros nesse mundo. Os irmãos lembram disso? Jesus falou que nós somos enviados para representar o reino de Deus. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, e o versículo 18, ele disse: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aleluia. Jesus falando com o Pai: eles não são do mundo. Minha irmã, você não é do mundo. Meu irmão, você não é do mundo. Por mais posse que nós tenhamos aqui, por tudo aquilo que nós venhamos a ter aqui, eu admiro pessoas assim. Eu estava ontem à noite com a minha esposa, depois do ciclo de oração, na casa de um amado irmão, bem restrito, pouca gente, e a irmã até dizia: geralmente aqui meus amigos vêm, mas tempo pandêmico não pode, mas estivemos lá, naquele privilégio, naquela graça, e depois de tudo eu digo: meu irmão, agora me mostre o seu empreendimento, me fale de você. O irmão começou a dizer, a contar a história dele, a dizer, e eu perguntar, e ele colocou tudo. Como admirei esse amado irmão, esta família. Eles estão aqui no culto nessa noite. Como foi bonito, queridos irmãos. Mas eu quero dizer para meus irmãos nessa noite, a exemplo desse irmão, como também os demais irmãos aqui, ainda que tu tenha tudo nessa vida, tu tem toda a disposição desse mundo na terra, parabéns, trabalhe. Deus te deu talentos, Deus te deu talentos. Viu o testemunho do missionário irmão Zé Raimundo? Irmãos, quando numa empresa que ele está trabalhando em Caxias, olha o que é que Deus faz, olha o que é que Deus faz. E a empresa estava perdendo os seus produtos, perdendo a praça, perdendo muito dinheiro. Aí chamaram os intelectuais de São Paulo, chegaram lá, não fizeram nada, irmãos. Aí lembraram de um irmão
que tinha passado lá há muito tempo, e disseram: chama o irmão. E mandaram chamar o irmão, missionário Mosé Raimundo. E quando ele chegou lá, ele começou a dizer como era a receita da coisa, o código, direitinho, e trouxe a solução e salvou essa grande empresa aqui na cidade de Caxias. E o irmão está lá trabalhando hoje para a glória de Deus. Talentos, inteligências, quantos e quantos estão aqui tem isso que Deus dá, essa graça à disposição. Mas eu tenho uma notícia para te dizer nessa noite: ô irmão, ô minha irmã, tudo isso Deus te deu, trabalhe, faça isso, mas você não é deste mundo. Jesus disse: então não és desse mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele orou ao Pai dizendo: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Lembre-se, tu és apenas embaixador nessa terra, tu és apenas representante de Cristo nessa terra. Você não é daqui, aleluia, você é do céu de glória. Quem tem certeza que é do céu de glória, levante a mão assim bem alto e dê um glória a Deus bem especial para Jesus. Aleluia. Aí ele disse mais: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Eu li no capítulo de número 1, um dos textos mais lindos, como é que Jesus faz, como é que ele envia, onde ele já tinha chamado Pedro e André, que estavam pescando, olhou para eles e disse: segue-me. E aqueles irmãos não hesitaram, irmãos, seguiram a Jesus logo. E depois ganhou aqui alguns irmãos, mas o que me chama a atenção é sobre Filipe, aleluia. A Bíblia diz no versículo 43 do capítulo 1 de João: Jesus ia a Galiléia, achou a Filipe e disse-lhe para Filipe: segue-me. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus viu em Filipe um agente capacitador. Jesus viu em Filipe um instrumento. Jesus viu em Filipe algo importante, um cooperador do seu reino. É assim que Jesus faz conosco. Quando Jesus te chamou lá do mundo, é porque Jesus viu que você serve para Ele na obra dEle. Quando Jesus nos chamou, irmão, porque Jesus sabe que nós servimos e que nós possamos ser úteis a Ele. Irmão Neto, você é útil no reino de Deus. Jesus lhe chamou para isso. Irmão Josué, você é útil no reino de Deus. Todos nós, irmãos, somos úteis. Aí o que Filipe fez? Foi mais adiante e achou Natanael. Filipe, agora como embaixador de Cristo, ele olha para Natanael e diz: esse aqui dá um excelente evangelista, esse aqui dá um excelente discipulador, esse aqui dá um excelente apóstolo. E olha para Natanael, meus irmãos, talvez Natanael, meio orgulhoso, olhou para Filipe. Filipe disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Isso lá em Deuteronômio capítulo 18. Quem está lendo o PIUB, nós passamos por esse texto agora, irmãos, que é um texto para Israel. Israel, mesmo no tempo de Jesus, já ainda esperava o Cristo, o profeta. Jesus, o profeta. Moisés disse que Deus levantaria um profeta como eu, e eles ainda estavam esperando aquele profeta. Aquele profeta era Cristo. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael olhou assim para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí, posso traduzir: cheio de vida, alegre, assim como a mulher de Sicar, a samaritana, chegou para os pessoal dela ali, dizendo que encontrou um profeta de Deus, cheio de alegria. Aí Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Meus irmãos, Filipe disse para ele: venha e vê, vem ver, aleluia.
E ele pegou Natanael, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor. E Jesus olhou para Natanael e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Natanael olhou para Jesus: esse homem conhece a minha história. E ele disse, ele confessou dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que esta tu verás. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Levante a mãozinha assim, adora a Deus. Jesus viu naquele homem um embaixador, um representante. Glória a Deus, aquele que ia representá-lo. Meus queridos e amados irmãos, cumpramos a nossa tarefa aqui na terra. Tudo na igreja é importante. A oração é importante, culto de doutrina como este ensino é importante. Isso aqui é um aprendizado da palavra de Deus. Existem dois tipos de discipulado. Existe aquele discipulado para fazer discípulo, que é o novo convertido. Meus irmãos, Paulo sempre teve esse cuidado nas escrituras. Toda a igreja que Paulo implantou, na primeira e na segunda viagem missionária dele, ele pregava a palavra de Deus, mas não saía de lá, até que fizesse discípulos. Depois que ele fazia discípulos, ele ia para as outras igrejas, menos a de Tessalônica, porque a igreja de Tessalônica, ele teve um problemazinho lá. Por isso que os crentes de Tessalônica, irmãos, foram mal ensinados. Paulo começou a ensinar, mas não pôde completar a obra lá, por algumas confusões, ele teve que sair logo de lá. Eles foram mal discipulados. Eram crentes que queriam deixar de trabalhar porque Jesus estava voltando, e muitas dificuldades no meio daquela igreja. Você pode ver o capítulo, a primeira carta, a segunda carta, que vê isso. Mas onde ele passava, andava, meus irmãos, ele andava com cuidado para gerar discípulos. Então temos que ter muito cuidado com os novos convertidos na igreja, viu, irmãos? Tenha cuidado. Todo novo convertido precisa, nós temos que ser, na verdade, verdadeiros pediatras, tá certo, irmãos? Obstetras também, verdade, nós temos que ser isso. Devemos cuidar dos nossos irmãos. Alguém se converteu, vamos cuidar desse irmão novo convertido. É um bebê espiritual, na fé, tem que ser ensinado dentro da igreja, os ensinamentos elementares da palavra de Deus, a doutrina tem que ser leite. Aqui eu já estou passando para os amados irmãos manjar. É isso que Pedro disse lá na sua primeira carta, que tem que dar leite racional e não manjar. Eu estou passando aqui para os irmãos manjar. Manjar passa para os irmãos que são batizados nas águas, e agora nós temos que nos alimentar, aprender, mas eles têm que aprender o leite espiritual, a doutrina elementar da fé de Cristo. Meus irmãos, sejamos, Deus quer isso de cada um de nós, representantes de Cristo aqui na terra. Vocês vão ver que o discipulado é tão importante. Estude a lição. Venha sexta-feira para a pré-aula. O irmão Luiz Moreira e a irmã Lucinete estarão aqui. Venha para a pré-aula na sexta-feira. Queridos e amados irmãos, porque é este ensinamento da palavra de Deus que nos faz sermos representantes parecidos com Jesus Cristo aqui nessa baixa terra. Foi em Antioquia, não foi? Antioquia, que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos.
Paulo estava ali, passou um ano com os irmãos ensinando a palavra de Deus, e o povo daquela cidade chamava os cristãos de seita. Pode ver o contexto do texto, que era seita, estão enchendo essa seita. Mas depois de um ano que eles foram ensinados, aí, irmão Joimar, missionário irmão Joimar, os irmãos, a cidade dizia: esses aí agora são cristãos. E Lucas fez a questão de registrar no texto sagrado, dizendo que pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos. Sabe por quê? Porque eram parecidos com Cristo. Nós temos que ser parecidos com Cristo. Quem pode dar glória a Deus por isso, diga glória a Deus. Queridos, nós vamos encerrar por aqui. Depois a gente continua nessa temática. Mas copia aí, você que trouxe papel e caneta, ou o seu celular, bloco de anotação. Aleluia. Tarefa do embaixador: negociar, informar, representar. Glória a Deus. Próximo culto nós vamos falar aos irmãos sobre a responsabilidade do embaixador. Algumas razões porque devemos nos apressar para cumprirmos esta missão. Feche os teus olhinhos em nome do Senhor. Onde você está? Aleluia. Glória a Jesus. Faça uma reflexão espiritual. Jesus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão. Período invernoso, de chuva, chuviço, mas você veio ao culto nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele fala ao teu coração. Aleluia. Nunca perca a tua identidade. Em Antioquia eles foram chamados de cristãos. Identidade. Cristão tem identidade. A nossa identidade é cristã, é Cristo. Você tem identidade. Você é um representante do céu aqui na terra. Nunca se esqueça disso. Aleluia. Ore ao teu Deus agora e diga: Senhor, eu sou esse representante teu. Mas seja de fato e de verdade um representante dele, para levar as boas novas de Cristo àqueles que estão precisando, meus irmãos. Aleluia. Seja um lenitivo espiritual desse mundo. Seja alguém que Deus tem um compromisso com você e que você tem um compromisso com Ele também. Seja um agente de Deus nessa terra, independentemente da tua cultura, da tua posição, das tuas funções, do teu cargo, aquilo que você é, que nós somos discípulos de Cristo. Façamos o Evangelho de Deus e nunca vamos envergonhar este Evangelho. Nunca envergonhemos esse Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Ore ao Senhor. Feche os teus olhinhos agora. Glória seja dada ao nome santo de Jesus para sempre. Convido o irmão Neto, Francisco Gomes Neto, que faça essa oração conosco nesta noite, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, eu quero ser este representante aqui na terra. Senhor, eu quero ter essa identidade tua. Diga isso para ele nessa noite. Amém. Em nome de Oramos. Jesus. Pai amado e eterno Deus, louvamos o teu nome, Pai, porque estamos diante de ti, Pai, esta noite. Aleluia, Pai, porque tu nos colocou nessa terra como teu representante, Pai. Por isso, Deus, como igreja do Senhor, nesse momento, Pai, nós exaltamos o teu nome. Agradecemos a ti, Deus, pela tua misericórdia que tem nos alcançado a cada dia, Senhor Deus. Porque tu és bom, Pai, tu estás conosco todos os dias, tu tens nos guardado, nos livrado, Pai, de todo mal. Porque estamos aqui, Deus, para cumprir o teu ide, Pai, para fazer assim a tua vontade aqui na terra, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, continue nos abençoando, Pai, para que possamos prosseguir, Pai, esta caminhada até a tua volta, Senhor Deus. Enquanto aqui estivermos, Pai, possamos, Deus, estar assim representando o teu nome, levando a tua palavra, Pai,
aos 4 cantos desta cidade, desse país e deste mundo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, continue nos abençoando, Deus, e fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Vejo a dissipar de toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, quantos mais pedem oração? Querido Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez queremos elevar nossas vozes até o Senhor, desta feita em gratidão, meu Pai querido, por tudo o que ouvimos nesta noite. Que as Tuas palavras, ora ensinada aqui, meu Pai querido, possa ficar plantada no nosso coração. Aonde nós chegarmos, nós possamos ser representante do céu. Que o Senhor venha nos usar, meu Pai. Em meio a tanta luta que nós estamos vendo, mas que o Senhor venha nos dar vitória. Desta feita eu te apresento agora neste momento o teu povo, os teus filhos, meu Pai, a tua igreja, pastor Caetano, todos os pastores, meu Deus, os missionários, obreiros, os dirigentes, meu Pai, cada departamento de senhora, de senhor, criança, jovem e adolescente. Meu Deus, neste momento nós te suplicamos que o Senhor possa tirar do meio de nós qualquer mal que queira adentrar nas nossas vidas. Vai tirando, meu Pai querido, todo o empecilho, meu Pai, que está impedindo da tua igreja marchar, te glorificar, meu Pai. Não deixe, meu Pai, que isso venha, meu Pai querido, calar a boca do teu povo, mas que nós venhamos encher o nosso pulmão e dizer que o nosso Deus é por nós. E eu creio, meu Pai, que o Senhor possa tirar este mal. Tira, meu Pai. Se tem, meu Pai querido, alguma sequela no nosso corpo físico, vai arrancando, meu Pai, da garganta, do sangue, do pulmão, da cabeça, aonde estiver localizado, meu Pai, nós repreendemos pelo poder da autoridade do nome de Jesus Cristo. Coloca uma unção de cura, meu Pai, no meio do teu povo. Nós queremos ver testemunho, meu Pai, porque nós servimos um Deus grande, um Deus de poder, que Ele não mudou e que Ele não perde batalha.
e eu creio na vitória, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Continua, meu Pai, com cada um de nós, dando-nos uma noite de paz e de revelação da Tua parte. Permanece conosco, não se despede de nós, mas continua conosco. É o que nós te oramos, é o que nós te pedimos, e por fé te agradecemos, desde já e para todo sempre. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Mãozinha no coração, Pai do Senhor para seu irmão, para sua irmã. Deus abençoe os santos. Boa noite a todos. Frazão, vou falar contigo aqui.